Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre desenquadramento do MEI, como funciona o desenquadramento do MEI, algumas coisas importantes, né? Tem vários vídeos aí, mas se inscreve no nosso canal, dá uma joinha aí para ajudar nosso canal a crescer, para divulgar esse vídeo para mais pessoas que pesquisam sobre desenquadramento do MEI. Muita dúvida, muita gente com dúvidas, né? A gente recebe muitas dúvidas quando o pessoal fecha o processo com a gente, faz uma reunião, conversa, mas vamos botar aqui alguns pontos principais, né? Como é o funcionamento, essa questão do desenquadramento, quando você deixa de ser MEI e passa a ser uma empresa do Simples Nacional, uma microempresa, o que muda, tá? Então vamos lá, primeiramente vamos lembrar o MEI. O MEI é um microempreendedor individual, tem um limite de 6.750 e um funcionário, tá? Não é todas as atividades que podem ser, então as atividades tem que estar na listagem permitida. Ok, então quando eu passo do limite de faturamento, limite de 6.750 por mês, né? Pessoas confundem muito, né? Sobre o limite anual com o mês, tá? Então quando eu ultrapasso, eu tenho que fazer o que? O desenquadramento, tenho que migrar para o outro que? Outro regime tributário. Então o desenquadramento, tá? Do MEI é o que? É uma mudança de regime tributário. Então eu vou migrar do regime simplificado, super simplificado do MEI para ir para o Simples Nacional. E qual a diferença? A alíquota, tá? No MEI eu pago uma taxinha mensal, faturando aí 6.500 por mês, né? 5% salário mínimo, tá 70 e pouco, né? Porém, no Simples Nacional começa a pagar dependendo da minha atividade. Então, tem que ver se eu comércio, anexo 1, se é serviço, anexo 3, se é anexo 5. Então, depende da atividade, a gente vai fazer esse planejamento, tá bom? Então, existe alguns tipos de desenquadramento e motivo, na verdade, né? Alguns motivos de desenquadramento do MEI. Primeiro é o KNAI. Então, de repente, você está fazendo uma atividade, tá? E aí você quer acrescentar uma determinada atividade. Ou você está na atividade errada no MEI, porque um MEI é mais barato, mais simples, preciso de contador. Aí quando eu ajustar um valor tal, eu faço correto. Então muita gente acontece isso, tá? Agora já dá para eu pagar um contador, já dá para fazer. Aí você tá na atividade errada, você faz a transformação, a migração para poder botar o KNAI correto. E aí é um grande risco, tá? Isso é um grande risco. Então beleza, então eu tenho pela atividade, pelo KNAI, né? Eu tenho pelo quantidade de funcionários. Então a empresa começa a crescer, meu faturamento começa a crescer, eu tenho que sair pelo desenquadramento e porque eu tenho que contratar um funcionário, mais um funcionário. Então só posso ter um funcionário. Se eu botar 2 funcionários, então eu preciso fazer o desenquadramento, tá? Outra questão é o faturamento. Então justamente 6.750 por mês. Então começa a faturar mais, tenho que desenquadrar, tá? E outra, de repente, pô, tô com outra oportunidade ali, outro motivo de CNP de desenquadramento. E aí o cara que tem um CNPJ MEI, ele vai abrir um outro CNPJ com uma outra pessoa. Então quando o titular do MEI participa de outras sociedades, o CNPJ do MEI é desenquadrado, porque eu só posso ser MEI, então eu não posso participar de outras sociedades, não posso abrir outro MEI, não posso abrir outro CNPJ individual, não posso abrir uma empresa limitada. Tu até pode, tu vai lá, vai conseguir abrir. Quando é 2 dias, tu consulta o teu MEI e vai estar o que? Desenquadrado. Esse aí tu vai cruzar as informações, vai ver, o CPF daquele MEI ali tá no outro CNPJ e pô, corta, já era. Aí vai para o Simples Nacional. Então, essa transformação, essa mudança, por esses motivos, faz com que você mude o regime tributário. Então, eu não sou mais um microempreendedor que fatura 6.500 por mês, tenho um funcionário, pago 5% salário mínimo, agora eu passei do Simples Nacional. Meu imposto é sobre o meu faturamento. Então, se eu faturo em nota fiscal 10 mil, meu imposto é sobre 10 mil. Aí eu tenho que ter uma boa contabilidade, um contador excelente, para o quê? Para fazer as orientações sobre nota fiscal, qual que não é correto, qual que não é que você vai pagar menos imposto, como você emitir a nota fiscal, como você vai pagar esse imposto, e aí a gente vai fazer uma análise tributária para você pagar o que menos imposto possível. Então essa mudança não é o tipo de empresa, porque o microempreendedor ele é uma empresa individual, ele continuará sendo uma empresa individual, porém com regime tributário diferente do Simples Nacional. Mas por que eu tenho que fazer esse processo na junta comercial, Flávio? Tem que pagar uma taxa, tem que pagar o contador? É porque no MEI os dados eles são incompletos, então eu só tenho os dados básicos, nome, CPF, pai, mãe, KNAIzinho e tal. Então aquele requerimento de MEI não é um documento da empresa, ele é pro MEI. Então quando eu passo a ser uma microempresa, eu tenho que ter o requerimento de empresário, eu tenho que ter um outro processo na junta comercial. Então esse processo de atualização cadastral a gente chama de transformação. Então eu registro a minha mudança de MEI para empresa individual através do contrato. Então eu tenho que apresentar o contrato na junta comercial, registrar tudo direitinho. Por isso que a gente tem esse processo. E aí essa custo dessa taxa vai depender de cada estado. Cada estado tem um valor.
Então, 375 no Amazonas, 170 em São Paulo, R$90 em Brasília. Então, cada estado tem uma taxa dessa empresa individual, tá bom? Então, tem que verificar no seu estado qual é o melhor. Então, esse processo ele vai fazer o quê? A gente vai ajustar o nome, tá? Vai ser esse o nome completo ou nome abreviado, tá? Então, o CNPJ do MEI é o nome da pessoa e a raiz do CNPJ, o CNPJ novo. Os anteriores tem até o CPF da pessoa, então fica muito exposto. O CPF é um dado sensível, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então não pode ficar exposto. Então, eles fizeram essa alteração. E a gente faz essa alteração, então a gente atualiza ali nos dados, tá? E aí, o prazo de um processo desse depende de estado. Tem estado, por exemplo, aqui em Manaus, a gente faz em 10 dias completo. 7 dias completo. São Paulo demora um pouco, Rio de Janeiro demora um pouco, Goiás mais rápido, Santa Catarina mais rápido. Então depende do estado. Então a tributação fica dessa forma, né? Como eu já falei anteriormente. Faturamento sob nota fiscal e a gente vai identificar se você é anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, se é anexo 3, serviço, anexo 4, empresa de construtora, anexo 5, fator R, programador, personal trainer, área médica, enfim, em geral. Então, contabilidade vai analisar de direitinho e vai lhe dar um aval, vai dar um planejamento tributário para você pagar menos imposto, fazer correto. Por isso que é importante ter uma contabilidade nesse processo de mudança do MEI, de transformação do MEI. Espero que eu tenha ajudado com esse dado e ajudado mais você ainda através do nosso WhatsApp aqui que você vai estar em contato, verificar conosco, a gente fazer um orçamento para você o que? Para a gente fazer o processo de transformação, deixar seu CNPJ totalmente em dias, ok, regularizado, pagando menos imposto, com transformação totalmente completa, com os documentos todo ok, sem problema nenhum, tá bom? Me chama aqui no WhatsApp, meu nome é Flávio Coelho, se inscreva no nosso canal, dá uma joinha, espero você lá para a gente fazer um orçamento, um forte abraço e até a próxima.